Olá! Hoje nós começamos uma parte nova da nossa matéria e nós vamos falar sobre energia, mais especificamente sobre as formas de energia. Todas as atividades realizadas pelos seres vivos, elas precisam de uma fonte de energia. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de energia. Um exemplo disso é a energia que vem dos alimentos, né? Para a gente se movimentar, para a gente pensar, para a gente crescer e se desenvolver, a gente precisa de energia. A gente já falou sobre isso. Né? E essa energia que o nosso corpo utiliza vem dos alimentos. Né? Para um carro se movimentar, ele precisa do combustível. A energia do movimento do carro vem do combustível. Né? Então, de que forma nós utilizamos essa energia? O que define o que é uma energia? Não existe dentro da ciência um consenso, ou seja, energia é isso e pronto. Não existe essa definição de forma bem clara, né? A ideia mais aceita pelos físicos é de que a energia ela está relacionada com a possibilidade que um corpo tem de se movimentar ou de transformar as propriedades daquela matéria. É importante a gente ressaltar que tudo que existe no universo pode ser classificado em matéria ou energia. Matéria é bem fácil. A gente classifica matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Né? Então, nós somos matéria, uma estrela é matéria, a lua é matéria, né? A mesa é matéria. Porque a gente pode colocar numa balança, medir a massa, contar quantos átomos tem, né? Vou ter um valor de massa, e eu posso medir o tamanho que aquilo ocupa no espaço também. Diferente disso, a energia ela não é medida dessas formas. Pare e pense: tem como a gente pesar o calor? Tem como a gente ver qual é o espaço que a luz ocupa? Ou pesar a luz? Não dá. Não tem como a gente mensurar qual é a massa da luz, né? A gente mensura a energia de outras formas, né? Então, a energia é basicamente o que não é matéria, aquilo que a gente não consegue, não tem massa, não ocupa lugar no espaço, mas nos dá a possibilidade de executar ou alterar o movimento de um sistema ou transformar aquele sistema. Vamos entender melhor o que é isso? Olha aqui alguns exemplos, né? A evaporação da água em um dia que está bem quente, o canto ou o voo de uma ave, o funcionamento de um motor. Todos esses fenômenos que eu citei, eles precisam de energia para acontecer. A água só vai evaporar por causa do calor que vem da luz do sol. O canto ou o voo de uma ave, né, tem ondas sonoras. O voo de uma ave gasta energia mecânica também, né, está relacionado a vários tipos. O motor de um carro precisa também do movimento, da combustão, do calor. Tudo isso precisa de energia para acontecer. No nosso planeta, uma das formas mais importantes de energia, inclusive é o que possibilitou a vida na Terra, é o Sol como fonte de energia, porque ele emite duas coisas que são fundamentais, que é luz e calor. Né? Sem calor, a Terra seria inabitável. A Terra está na posição certa para não ser nem quente demais e nem fria demais. E a luz também é muito importante, porque a luz ela permitiu que algas e plantas fizessem um processo chamado fotossíntese. Esse processo surgiu ao longo da evolução e ele mudou toda a configuração da atmosfera. Né? Então, antes a gente não tinha oxigênio, não, gente. O gás oxigênio ele só surgiu depois da fotossíntese. Então, depois que as primeiras bactérias, chamadas cianobactérias, começaram a fazer a fotossíntese. Depois vieram as plantas, as algas, e só depois vieram os animais que utilizam desse gás oxigênio. Então, a fotossíntese ela permitiu mudar toda a composição da atmosfera do planeta, tornando ele muito mais habitável. Né? E isso só foi possível graças ao Sol como fonte de energia, de luz e calor. A energia pode ser classificada de vários tipos, e é isso que a gente vai estudar agora. Quais são os tipos de energia? Um dos principais, que é o que a gente vai ver hoje, é a energia mecânica, e ela pode ser cinética ou potencial. Outras formas de energia são a energia química, né? A energia que está dentro da pilha, a energia que está dentro da comida, né? Então, o alimento que a gente come é um tipo de energia química, né? Porque quando a gente libera a energia das ligações químicas, a gente utiliza para movimentar, para crescer, né? Energia térmica, que está associada ao calor, a energia luminosa é da luz, a energia nuclear, que é do núcleo dos átomos, e a energia elétrica,
que é essa que vem, né, dentro da pilha do celular, né, da bateria do celular, no caso, é a que chega pela rede de distribuição na nossa casa. Né? Existe também a energia magnética, que é presente nos ímãs, então existem várias formas de energia que vão ser transformadas. Tá bem? Então, a gente sempre estuda a transformação de um tipo de energia em outro. Hoje, nós vamos falar sobre a energia mecânica. A energia mecânica, ela está associada à posição que um corpo ocupa ou ao movimento desse corpo. Como assim? Bom, primeiro a gente vai falar da energia cinética. Uma coisa cinética está associada ao movimento. Então, a energia cinética é aquela energia diretamente associada ao movimento. Tudo que se movimenta possui energia cinética. Está parado? Não tem energia cinética. Começou a se movimentar, tem energia cinética. Quanto maior a intensidade desse movimento, mais energia cinética aquele corpo possui. Então, como que a gente define isso? Energia cinética de um objeto vai depender de duas coisinhas, são dois fatores. Depende, primeiro, da massa daquele objeto e da velocidade que ele está. Como assim? Vamos pensar em um carro e em um caminhão. Os dois estão descendo uma ladeira com a mesma velocidade. O caminhão, obviamente, tem uma massa muito maior do que a massa do carro. Se os dois estão a uma mesma velocidade, a energia cinética do caminhão é muito maior do que a energia cinética do carro. Por quê? Porque a massa do caminhão é maior. Então, quanto maior a massa, maior a energia cinética também, ainda que os dois estejam a uma mesma velocidade. Agora, outro exemplo. Se eu tenho dois carros do mesmo tamanho e um carro está mais rápido do que o outro, aquele com maior velocidade tem mais energia cinética. Entenderam? Quanto maior a velocidade, mais energia cinética aquele corpo possui. A gente pode resumir isso em uma fórmula matemática. Não se assustem, tá? Isso daqui a gente vai interpretar e vocês vão ver que não é tão difícil assim. EC significa energia cinética. Então, a energia cinética ela é igual a M, que representa a massa, vezes. Quando a gente não coloca nada, coloca um pontinho, é a mesma coisa de colocar vezes. Tá? E quando a gente coloca mv, isso significa que é a massa vezes a velocidade. Eu poderia colocar o x de vezes? Poderia. Mas, às vezes, a gente não vai colocar nada. Isso significa que está multiplicando. Então, a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido tudo por 2. Muito difícil? Não, vocês vão ver que não é não, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma bola aqui, uma bola de boliche, que pesa 5 quilogramas. E tem uma bola menor que pesa, olha, bem pouquinho, 0,05 quilogramas. Um número bem menor. E as duas estão numa mesma velocidade. V é igual a 2 metros por segundo. Quer dizer, ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo. As duas estão na mesma velocidade. Vamos calcular a energia cinética das duas? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo dividido por 2. Vamos resolver. Qual é a massa? Aí eu substituo. A massa é 5. Então, aonde é o M, eu coloco o 5. 5 vezes. Qual a velocidade? É 2. Então, 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Percebam que eu só substituí. Eu tinha o valor da massa e eu tinha o valor da velocidade. Substituí. Agora eu resolvo essa continha. Como que eu resolvo? Primeiro eu faço essa potência. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. E esse é um J, que é a nossa unidade de medida para energia. Então, 10 joules. Esse J significa joules. Então, a energia cinética dessa bola de boliche é de 10 joules. Agora, vamos fazer a mesma continha aqui para a minha bolinha bem menor, a bolinha de tênis. Vou substituir da mesma forma que eu fiz aqui. Qual é a diferença? Olha a massa. A massa é 0,05. Então, eu faço 0,05 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Primeira coisa que eu resolvo, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, não é isso? 0,05 vezes 4, resolvo essa multiplicação, depois eu divido por 2. Façam aí, podem usar a calculadora.
O resultado que vocês têm que chegar, 0,1 J, que é joule. 0,1 joule. Perceberam, então, esse número é um número muito pequenininho, né? Menor que 0,1. Então, esse número é muito menor. Ou seja, a energia cinética dessa bolinha é menor do que a energia cinética dessa outra. Por quê? Por que é menor? Porque a massa dela é menor, né? Então, a energia cinética está associada a isso também. Então, por exemplo, se a gente for atropelado por um carro, o estrago vai ser menor do que se a gente for atropelado por um caminhão. Ainda que os dois estejam à mesma velocidade. Porque mesmo assim, o caminhão tem uma energia muito maior do que tem o carro. Entenderam? Não se assustem com as continhas. Agora, a gente vai falar da energia potencial. O potencial está associado a uma possibilidade de gerar um movimento. Potencial é igual quando a gente fala assim, nossa, fulano tem muito potencial. Isso significa que a pessoa ela tem a capacidade de desenvolver muitas coisas, né? Fulano é muito inteligente, tem um alto potencial. Significa que ele vai fazer um monte de coisa bacana ainda na vida. A energia potencial significa que um corpo ele pode desenvolver uma alta energia. Então, a energia potencial é aquela que está acumulada quando o corpo está parado, mas ele pode transformar essa energia em movimento. A energia potencial ela pode ser gravitacional ou ela pode ser elástica. Primeiro a gente vai falar da gravitacional. Por exemplo, esse carinha aqui no skate, ele está aqui em cima, né? Então ele está lá no alto. O que vai acontecer? Ele está parado aqui no alto. O que vai acontecer quando ele começar a cair? Ele vai entrar em movimento. Quando ele está aqui no alto, ele tem uma alta energia potencial. Por quê? Porque se ele está no alto, é óbvio que ele vai cair pela força da gravidade, por isso que é energia gravitacional. Pela força da gravidade, ele vai cair. E quando ele começar a cair, essa energia potencial vai ser transformada em movimento. Então, quanto mais alto ele tiver, mais energia potencial ele tem. Porque mais energia vai ser transformada em movimento quando ele começar a cair. Vamos entender isso melhor? Então, aqui, né, eu tenho esse objeto. Quando ele começa a cair devido à força gravitacional, ele entra em movimento. Então, energia potencial, se um objeto é abandonado a certa altura do solo, óbvio que ele vai cair, né? E isso ocorre devido à força gravitacional da Terra, ou ao seu peso. O peso, ele está associado à nossa massa, mas também está associado à força da gravidade do nosso planeta. Se um objeto estiver acima do solo e soltarmos ele, ele se movimentará como se estivesse usando uma energia que ficou guardada. Então, sempre se ele está aqui no alto, ele tem uma energia guardada. Assim que você soltar essa energia que ele estava guardada aqui no alto, ela começa a se transformar em movimento. Ou seja, a energia potencial é só quando ele está parado no alto. Quando você solta, a energia potencial ela começa a se transformar em energia cinética. Então, nós temos aqui o objeto, né, com uma massa, um peso determinado, a altura que ele está do solo e a força da gravidade. Na Terra, a força da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou a gente pode arredondar para 10 também. Tem como a gente calcular essa energia gravitacional também. E essa energia gravitacional ela vai depender de 3 fatores. Primeiro, a massa do objeto. Quanto maior for a massa dele, né, então a quantidade de quilogramas que ele possui, maior vai ser a energia que está associada a ele também. Então, é diferente se eu tenho uma bola de 1 quilograma e uma bola de 10 quilogramas. Aquela que tem 10 quilogramas tem uma energia potencial muito maior. Depende da aceleração da gravidade, ou seja, a energia potencial na Terra é diferente da energia potencial em Júpiter, por exemplo, onde a gravidade é muito maior do que na Terra. Então, lá em Júpiter, essa energia gravitacional é muito maior, porque a gravidade do planeta é maior. E depende também da altura que o objeto tem em relação ao Sol. Como que a gente calcula isso? Nós multiplicamos os 3 fatores. Então, vejam a fórmula, não se assustem de novo. É só a gente multiplicar, olha. Energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Vamos fazer um exemplo para a gente entender? Então, eu tenho aqui 3 maçãs. Essa primeira maçã está a 2 metros de altura, então 2,0, né? Nada, zero depois da vírgula não conta. Então, 2 metros, essa está a 2,5 e essa está a 3 metros.
Vamos calcular a energia potencial para cada uma delas? Então, a primeira maçã, ela tem massa de 0,1 quilograma, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade na Terra, nós podemos considerar que é isso, vezes 2. Peguem uma calculadora ou façam aí à mão. 0,1 vezes 10 vezes 2, que é a altura dessa primeira maçã aqui. Pode pausar o vídeo para fazer a conta. Fez a conta? Vai dar 2 joules. Essa é a energia potencial dessa primeira maçã. Agora a gente vai fazer para a segunda maçã. A massa é a mesma, 0,1, vezes 10, que é a gravidade, também não muda, vezes a altura, que é 2,5, é a maçã B, que tem uma altura maior. A energia é 2,5 joules. Agora vamos calcular a maçã que está mais alta. 0,1 vezes 10 vezes 3. Pause o vídeo e faça essa conta. Pausou? Fez? Nós chegamos no resultado de 3 joules. Ou seja, a mesma maçã tem 3 energias diferentes. Mas não é a mesma maçã? É, mas quando ela está mais alta, ela tem uma maior energia potencial. Por quê? Quando a gente soltar ela, se ela está mais no alto, ela vai cair mais tempo, não vai? Então, ela vai transformar mais essa energia de quando ela estava parada em movimento. Porque ela vai cair durante mais tempo do que as outras maçãs, porque ela tem uma altura maior. Então, a energia potencial da maçã C é muito maior do que a energia potencial das outras maçãs. Entenderam? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê de novo, tá bom? Então, para eu calcular a energia potencial gravitacional, eu multiplico a massa vezes a gravidade vezes a altura. Outro tipo de energia potencial é a elástica. A elástica ela vai estar associada à mola, ou tudo que for elástico, né? Então, por exemplo, quando um índio ele usa, um indígena, ele usa o arco e flecha, ele sabe que existe uma energia que está guardada aqui, não sabe? Quando ele soltar, ele tensiona esse elástico, e quando ele soltar esse elástico, toda a energia que estava armazenada aqui, ela vai ser transformada em movimento. Quanto maior for a tensão, maior vai ser a energia cinética que será transformada pela flecha. A energia potencial elástica, ela está associada a 2 fatores, né? É ao tipo de mola ou ao tipo de elástico, né? Existem molas de diferentes materiais, elásticos de diferentes materiais. E também está associada a quanto que esse material está sendo tensionado. Então, isso que eu já falei, né? Energia potencial elástica depende de 2 fatores, da flexibilidade do material e do grau de deformação, de quanto você está tensionando esse material, tá bom? Então, já aprenderam sobre energia mecânica? A energia mecânica, relembrando, ela pode ser cinética, que é quando um corpo está em movimento, ou ela pode ser potencial, quando ele está parado, mas ele pode entrar em movimento. Isso pode ser devido à gravidade ou devido ao elástico. E uma coisa muito importante, a energia potencial ela pode ser transformada em energia cinética. O corpo está no alto, quando ele começa a cair, ele transforma a sua energia potencial em cinética, tá bom? Isso aqui é muito importante. Então, se nenhuma força provocar perda de energia, a energia mecânica de um corpo ela vai se conservar. Por exemplo, se um objeto é lançado para cima, ele sobe. À medida que ele sobe, a velocidade vai diminuindo. Por quê? Você joga uma bolinha para cima, você joga ela para cima, ela começa com a velocidade, depois ela vai parando. Porque a energia cinética dela vai diminuindo. Quando ela chega lá no alto, toda a energia cinética foi transformada em potencial. Aí ela para durante 1 segundo e começa a cair novamente. Quando ela sobe, a energia cinética diminui e a potencial aumenta. Quando ela para lá no alto, toda a energia que ela tem é potencial. Quando você solta de novo, a energia potencial vai sendo transformada em energia cinética quando ele cai. Por quê? Agora ela está em movimento, está aumentando a sua velocidade, está aumentando a sua energia cinética. Olha que legal, o skate é o maior exemplo disso. Quando ele está aqui no alto, ele tem energia potencial gravitacional. Quando ele começa a descer,
essa energia potencial está sendo transformada em energia cinética. Ele está em movimento, ele tem energia cinética. Quando ele sobe de novo, a energia cinética foi transformada em potencial. Então, a energia ela vai se transformando o tempo todo de um tipo em outro, né? Sem contar outras várias transformações que a gente ainda vai aprender, tá bom? Então, quando toda energia cinética, vejam esse exemplo aqui, né? Quando toda energia cinética é transformada em energia potencial gravitacional, ele para. E aí, ele volta a cair em seguida. Quando cai, a energia potencial gravitacional ela vai se transformando gradativamente em energia cinética. Por isso que, à medida que um corpo cai, né? Quanto mais tempo ele cai, mais rápida vai acontecendo a velocidade, porque ele tem maior energia cinética. Exercício para a gente treinar. Uma pessoa lança uma bola de borracha para baixo, em determinada altura do solo. A bola repica e sobe verticalmente até determinada altura, e depois ela começa a cair novamente. Então, ela cai, picou, subiu, começou a descer de novo. Quais são as formas de energia envolvidas nos movimentos realizados pela bola? Quais são as formas de energia? Aqui em cima ele tinha energia potencial gravitacional, à medida que cai ele tem energia cinética, quando ele sobe tem energia gravitacional de novo, e quando ele cai tem energia cinética de novo. Né? Então, quando ela está em movimento, tem energia cinética. Quando ela está lá em cima, ela tem energia potencial gravitacional. Então, são vários tipos de energia mecânica que vão sendo transformadas. Outro exemplo. Em um prédio, um morador do 20º andar colocou um vaso no parapeito da janela de seu apartamento. Utilizando os dados a seguir, faça o que se pede. Massa do vaso, 2 kg. Altura de cada andar, 4 metros. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo. Calcule a energia potencial gravitacional desse vaso. Como que a gente calcula a energia gravitacional? Energia gravitacional é igual a massa vezes a altura vezes a gravidade. 2 vezes 4 vezes 9,8. Faça. Achou determinado valor? Esse valor é energia gravitacional em joules. Segunda perguntinha. Que transformação de energia ocorrerá caso o vaso caia no chão? A transformação é de energia potencial gravitacional, ela se transformará em energia cinética. Então, aqui o cálculo que deve ser realizado e o resultado é 78,4 joules. Outro exercício. Suponha que um carro de brinquedo de 2 kg se desloca a uma velocidade de 1 metro por segundo. A massa é 2 kg, velocidade 1 metro por segundo. Qual a energia cinética desse brinquedo? Então, primeiro, vamos calcular. Como que calcula energia cinética? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Dá pausa no vídeo e faça essa conta. Fez? Daqui a pouco a gente confere. Segunda perguntinha. O que acontece com a energia cinética se o carrinho tiver o dobro da massa? Então, vamos lá. Primeiro, a gente calcula a energia cinética. Qual foi a energia cinética? Massa é 2 vezes 1, que é a velocidade, 1 ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo. 2 vezes 1, porque 1 ao quadrado é 1, né? Então, 2 vezes 1 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1 joule. Então, a resposta da letra A, 1 joule. O que é a pergunta 2? O que acontece se o carrinho tiver o dobro da massa? Dobro da massa. A massa é 2, então agora a massa é 4. 4 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. 4 vezes 1 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2 joules. Então, se o carrinho tiver o dobro da massa, ele também vai ser o dobro da energia cinética. Não é? Olha aqui a continha, deu 2 joules, era 1. E se ele tem o dobro da massa, a energia cinética agora é 2 joules. Dobrei a massa, dobra também a energia cinética. Bom, pessoal, então é isso. Né? Então, o que eu coloquei só para a gente finalizar, né? Um objeto cai, energia cinética aumenta, energia gravitacional diminui. Façam os exercícios, qualquer dúvida, me enviem.